estamos aqui, né, para termos essa conversa com relação a vozes que resistem, educação antirracista e o feminismo negro. Consequentemente, eu, Edicalbe de Medeiros Garcia e Maris, que estou aqui com vocês. Eu só quero saber se eu estou conseguindo passar o slide. Passou? Não. Não. Só um momentinho, porque eu não tenho como ver. Pois eu vou pedir licença a vocês, porque eu não tenho como ficar visualizando. Aí vocês vão. Passou agora, Edicalbe. Pois obrigada. Então, gente, qual a finalidade de estarmos aqui em plena sexta-feira à noite, aquele dia tão aguardado por todos e todas nós, para aproveitarmos assim o nosso fim de semana explorando essa temática, né? Essa temática de uma educação antirracista e, consequentemente, de uma educação que também busque discutir o feminismo negro. Então, essa conversa, esse mini curso, ele nos convida à reflexão crítica sobre a educação antirracista, destacando a intersecção entre o feminismo negro e as vozes historicamente marginalizadas, alinhado toda essa discussão sobre feminismo negro, educação antirracista, ela só é possível hoje, acima de tudo, nas escolas, porque está alinhada a uma lei, a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, a qual busca uma abordagem decolonial, que reconheça, que valorize, que amplifique narrativas diversas e experiências vividas. Então, o nosso propósito, nós todos e todas aqui, que somos professores da rede pública, o que nós buscamos por meio da nossa prática, por meio da escola, é transformar essas ditas práticas pedagógicas, práticas essas que busquem promover a equidade, a representatividade e a justiça social no cotidiano escolar. E, afinal de contas, o que significa essa escola pautada em um currículo antirracista? Porque a gente escuta com tanto fervor pessoas que se posicionam contra esse currículo antirracista e, infelizmente, a gente chega a escutar frases do tipo: agora tudo é antirracismo, só era o que faltava, parece que descobriram agora que existe o termo antirracista. Não, nós não descobrimos agora que existe a expressão antirracista. A gente não descobriu agora que é uma necessidade, é um compromisso com os direitos humanos, a gente ter uma educação pautada no direito, naquilo que garanta o direito de todos e todas existirem no espaço escolar. Sejam pessoas quilombolas, sejam pessoas indígenas, sejam pessoas ribeirinhas, sejam pessoas de que setor, grupo étnico, organização social a que pertençam. A escola, ela jamais deve ser excludente. Ela tem como pauta maior a inclusão. Então, essa inclusão perpassa hoje, acima de tudo, por a gente discutir essa proposta antirracista na sala de aula. E, inclusive, eu acho que é um dever meu, enquanto professora, que trago essa discussão, que trago esse diálogo hoje com vocês aqui presente, falar que uma escola com um currículo antirracista nada mais é do que uma escola que reconhece, portanto, o combate ao racismo estrutural. É uma escola que busca promover a valorização das identidades negras e também das identidades indígenas. E quando eu falo aqui para vocês sobre identidades indígenas, eu peço desculpa desde já por não trazer à tona a discussão da Lei 11.645/08, porque falar sobre um currículo antirracista, obrigatoriamente, também é pautar a discussão dos povos indígenas, das comunidades indígenas, mas como o meu campo de pesquisa são os corpos negros, eu vou fazer afunilar essa discussão para os corpos negros no espaço escolar, mas que em momento algum eu estou
desmerecendo ou dando menor importância às populações indígenas. Jamais. É apenas para que fique realmente bem casadinho com o tema que foi proposto, haja vista que é a questão também do feminismo negro. Então, apesar de pedir essas desculpas, né, então, eu começo com a seguinte reflexão para vocês. Como é explorar um currículo pautado numa perspectiva antirracista? O que seria esse currículo antirracista? Seria trazer novos conteúdos? Era algo que sempre me inquietava muito, muito mesmo, quando eu comecei a ouvir a expressão currículo antirracista, né? Porque nós, enquanto docentes, nós nunca estamos prontos. A gente sempre, ao longo da nossa caminhada profissional, a gente vai estar lidando com com discussões em sala de aula, que na maioria das vezes são discussões que não estiveram presentes na nossa formação acadêmica. E queiramos ou não, nós somos frutos de toda uma formação, toda aquela que a gente recebeu na educação básica, como, consequentemente, àquela que nos constituiu enquanto profissionais da educação, ou seja, as licenciaturas às quais nós cursamos. Então, para pensarmos a respeito desse currículo antirracista, eu trouxe aqui para vocês alguns caminhos que muitos e muitas de nós aqui nesse espaço, eu acredito que, se não todos e todas, a grande maioria já vem trilhando esse caminho, que é qual? Revisar conteúdos. O que seria revisar esses conteúdos na perspectiva de um currículo antirracista? Seria incluir a história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme a própria Lei 10.639/03 e, consequentemente, a Lei 11.645/08. É a gente dar visibilidade, trazer as narrativas desses povos numa perspectiva do protagonismo que eles tiveram e elas tiveram ao longo da história do que hoje é o Brasil, e não colocá-las sempre na perspectiva de corpos escravizados, de corpos subalternos. Portanto, revisar esses conteúdos no que diz respeito à invisibilidade que a gente dá até então à forma como a gente conduz as nossas aulas. E outro ponto que eu também trago aqui é diversificar referências. O que seria a gente diversificar referências? Hoje, o Plano Nacional do Livro Didático, depois da criação dessas duas leis, ele veio mudando bastante a sua narrativa no que diz respeito a como esses sujeitos se apresentam, né? Eu que sou da área de humanas, eu peço até desculpa, porque o tempo todo a minha fala vai estar sendo tecida por esse lugar, que é a área da história, e a gente sempre está trazendo narrativas para a sala de aula, no ensino, para quem domina, para quem é da área da matemática, ensina a matemática na perspectiva também eurocêntrica, sempre apresentando as soluções, as problemáticas, por esse olhar da matemática, no qual eu também fui me constituir, né? Então, a gente tem que diversificar essas referências, e diversificar essas referências é a gente sair do livro didático, porque mesmo o livro didático tendo passado por muitas transformações de 2003 para cá, lamentavelmente ainda não atingiu o ponto que nós tanto esperamos, que é um livro didático de todas as áreas, nessa perspectiva afro-referenciada, nessa perspectiva que traz os sujeitos africanos e afrodescendentes para as discussões como protagonista, como teóricos, como pensadores, e diversificar, portanto, não só o uso de outros livros, mas, consequentemente, de artistas, trazer artistas negros, trazer pensadores negros, trazer artistas indígenas, trazer pensadoras indígenas, pensadores e pensadoras negras. Então, isso é a gente procurar diversificar essas nossas referências. Aí, com isso, a professora que não está querendo dizer, vamos todos colocar o livro didático em segundo plano e ninguém vai mais usar o livro didático. Não, nós vamos continuar, assim, usando esse livro didático, logo porque, para nós que estamos na rede pública,
o livro didático, na maioria da casa de muitos dos nossos estudantes, ainda é o único recurso de letramento na perspectiva de um livro. Muitos não têm acesso a outro material, a outro livro, que não sejam assistir a TikTok, olhar as coisas no Instagram, e, portanto, é a gente somar, trazer mais material para a sala de aula, para que a gente tenha essa oportunidade de diversificar, de trazer novos olhares, de fazer contrapontos e, consequentemente, enriquecer o nosso plano de aula, a nossa prática docente e o ambiente da sala de aula como um todo. Outra coisa muito importante também que a gente deve elencar no que diz respeito à construção de como trabalhar esse currículo nessa perspectiva antirracista é o que diz respeito aos estereótipos. Nós precisamos questionar esses estereótipos. Por quê? Porque, lamentavelmente, o livro eu sou da década de 80 e os livros didáticos da minha época e os livros didáticos os quais eu comecei também a ministrar aulas, todos eles estereotipavam os corpos negros, os corpos indígenas, e quando trazia, né, essas imagens, sempre era nessa perspectiva de estereotipar. E a gente sabe que os estereótipos, eles são práticas que cada vez mais vão reforçar o quê? As desigualdades sociais. E reforçando essas desigualdades sociais, esses corpos que são estereotipados, eles serão cada vez mais corpos que serão vistos na subalternidade, corpos que serão vistos na condição, portanto, de corpos inferiores, de corpos subalternos. E não por último, mas apenas o último ponto a gente trazer para esse momento, porque ao falar o último ponto, eu não estou esgotando as possibilidades da gente trabalhar esse currículo nessa perspectiva antirracista, é a gente promover um ambiente inclusivo. E por quê? Porque quando a gente promove esse ambiente inclusivo, a gente está permitindo que todos os estudantes e todas as estudantes se sintam representados, se sintam respeitados, porque, afinal de contas, a discussão, a maneira como eu abordo esse conteúdo, ela é uma maneira que está contemplando a presença de todos eles, está possibilitando o pertencimento de todos eles, porque, afinal de contas, eles estão sendo vistos dentro dessa abordagem, não de forma inferiorizada, mas de forma como protagonista, como autores, no sentido de verem autores negros, autores indígenas, autores quilombolas, fazendo parte dessa discussão tão rica que é a discussão proporcionada dentro do espaço escolar. E agora, para mais uma reflexão, eu trago a seguinte questão aqui para a gente. Por que um currículo pensado nessa perspectiva, ou seja, nessa abordagem antirracista, se torna um currículo tão importante? Afinal, por que essa necessidade? Porque um currículo ele pensado nessa perspectiva, ele vai garantir uma educação mais justa e plural, ou seja, é um currículo voltado literalmente para a justiça social e para a diversidade. É um currículo que fortalece a identidade, é um currículo que fortalece a identidade e a autoestima dos estudantes negros e indígenas dentro da sala de aula. É um currículo que também vai contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes, assim como também esse currículo na perspectiva antirracista, ele é um currículo que irá combater desigualdades históricas e, consequentemente, irá promover a equidade racial. Então, diante desse questionamento, né, por que essa necessidade, eu abordei aqui esses pontos, mas quantos e quantos outros mais vocês não têm a me apresentar, nós não temos aqui a fazer essa troca e, consequentemente, sairmos ainda mais seguros de como o trabalho que a gente vem exercendo na sala de aula, ele é tão importante para a questão de
da inclusão. Ele é tão importante para a gente reconhecer que nenhum direito a menos deve estar, que por nenhum direito a menos dentro das salas de aula, as quais nós estamos presentes, né? E agora eu também trago outro questionamento. Como o que eu falei até agora, como as inquietações que eu tenho certeza que vocês estão com muitas e muitas aí na cabeça de vocês. Não sei dizer se alguém já chegou a colocar alguma coisa no chat, porque devido a eu estar passando os slides, não tem como eu enxergar, né? Mas como tudo isso que já foi posto aqui, tem uma conexão com o título desse minicurso, né? Porque o título desse minicurso é Por uma Educação Antirracista e o Feminismo Negro. Então, de que maneira tudo que já veio sendo falado tem essa conexão? Afinal, será que tudo que eu falei até agora está fora desse eixo? Está fora do que foi pensado para a gente contemplar nessa nossa noite? E tentando responder a isso, eu não vou tentar dizer se sim ou não. Eu vou deixar que vocês se sintam inquietos, que vocês se sintam incomodados e lá no final a gente tenha essa discussão. E portanto, dando continuidade, eu agora faço outro posicionamento. As vozes que resistem, né? Quem são essas vozes que tanto resistem? E se são vozes que resistem, que reflexões podemos fazer para essa educação antirracista, para esse currículo antirracista? De que forma esse currículo antirracista ele contribui para que essas vozes, esses corpos marginalizados, eles possam resistir por meio da educação, por meio do que a escola tem a oferecer. E tentando, né, responder a isso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né, que a educação antirracista, ela exige o reconhecimento e a valorização de múltiplas narrativas. E de que forma essa educação antirracista, ela exige esse reconhecimento, essa valorização de outras e outras narrativas. E para isso, o que eu posso trazer para vocês, para não partir de mim, porque como vocês, eu sou uma educadora em construção, a gente vai dialogar com três grandes mulheres negras, com três grandes intelectuais negras. Uma delas, a primeira que se apresenta aqui, é uma grande escritora nigeriana, portanto, ela é da Nigéria, que é um país africano, e eu estou falando da Chimamanda Adichie, por meio de uma de suas grandes obras, que é O Perigo de uma História Única. Trago também a nossa brasileira, aquela que veio, de fato, transgredir o pensamento de toda uma época, de todo um contexto sócio-histórico-cultural no Brasil, que é a Carolina Maria de Jesus, por meio de um de seus livros, o que mais se tornou conhecido nacional e internacionalmente, que é o livro Quarto de Despejo. E trago também para vocês uma que, assim como a Chimamanda, que ainda está conosco, é uma mulher muito jovem, está com os seus 40 anos de idade, trago outra, sendo que agora brasileira, que também está nesse contexto histórico no qual nós nos encontramos, que é a filósofa Djamila Ribeiro, que entre um dos seus livros tão necessários para a sala de aula, até pela linguagem muito simples, assim como é O Perigo de uma História Única, e um livro também tão pequenininho, mas muito importante, é o Pequeno Manual Antirracista, né? Então, com O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, qual a importância da gente trabalhar esse livro na sala de aula? Inclusive, um livro que é possível de ser trabalhado a partir do próprio sexto ano. É porque, nesse livro, a autora, a escritora, ela vai nos alertar sobre os riscos
da gente enxergar o mundo por uma única perspectiva, né? Que é a perspectiva do homem branco, que é a perspectiva eurocêntrica. E, portanto, nesse seu livro, a Chimamanda ela vai reforçar a importância de um currículo plural e um currículo, consequentemente, inclusivo. Já por meio de uma outra obra, que é da brasileira, já falecida, né, desde a década de 1970, que é a Carolina Maria de Jesus, em seu livro Quarto de Despejo, esse livro ele é transgressor, esse livro uma linguagem simples, uma linguagem de uma mulher que eu até me sinto, eu me sinto mal em escutar dizerem assim, uma mulher semi-analfabeta porque estudou apenas até o 5º ano primário, mas é uma mulher que nessa visão de semi-analfabetismo, perto dela eu me sinto um grão de areia, porque uma mulher com apenas o 5º ano primário, mas uma leitura de mundo contagiante, problematizadora e que se faz necessária até os nossos dias. Por quê? Porque esse livro Quarto de Despejo, ele é um testemunho real, ele é um testemunho potente sobre as desigualdades sociais no Brasil da década de 40, de 50 e de 60, e que, portanto, é um livro que dá visibilidade às experiências, principalmente de quem? De mulheres negras e periféricas. Por quê? Porque a narrativa desse livro parte da Carolina, que era esse corpo negro, esse corpo periférico e, consequentemente, esse corpo que buscava, por meio da escrita, permitir que sua voz ecoasse, nem que fosse único e exclusivamente dentro da favela do Canidé, mas sentia a necessidade dessa sua voz ecoar, dessa sua voz gritar para todos os cantos sobre essa marginalidade, sobre essa exclusão que era todos aqueles que viviam na realidade de uma favela, principalmente quando se é um corpo negro. E um outro, não menos importante, que é o Pequeno Manual Antirracista, né, da Djamila Ribeiro. Esse Pequeno Manual Antirracista, ele vem apresentar para nós que somos professoras e professores várias estratégias práticas para se desconstruir esse racismo estrutural que é tão forte, ainda tão forte em nossa sociedade, e, consequentemente, a escola, por estar inserida nesse contexto social, consequentemente, não deixa de também ser esse lugar onde o racismo estrutural ainda se perpetua, e também porque nesse livro, Pequeno Manual Antirracista, a Ribeiro, ela promover mudanças no cotidiano escolar, mudanças por meio da forma como a gente deve abordar, determinados conteúdos, os nossos próprios posicionamentos, quem a gente deve se preocupar em selecionar para ser uma bibliografia a mais dentro da sala de aula e, consequentemente, ampliar novos olhares e trazer histórias outras. Agora vamos para outro ponto que a gente pode também. Aliás, antes de eu partir para esse outro ponto, a gente, por meio dessas 3 obras, né, O Perigo de uma História Única, O Quarto de Despejo, O Pequeno Manual Antirracista, e, consequentemente, dessas 3 mulheres escritoras, intelectuais, pensadoras negras, são vozes que desafiam estruturas de opressão, e, consequentemente, reforçam a necessidade de uma escola comprometida com a equidade, com a representatividade e com a transformação social. Mas, afinal de contas, a gente já falou sobre o que é esse currículo antirracista, por que esse currículo antirracista ele se faz tão necessário, muito, muito necessário no espaço escolar. A gente já discutiu quem são essas vozes que resistem, e a gente trouxe aqui nome de grandes mulheres negras, intelectuais, pensadoras, por meio desses 3 livros que foi aqui elencado. E agora eu faço a seguinte pergunta:
por que o feminismo negro é essencial para a educação antirracista? Afinal de contas, se a gente fala de educação antirracista, será que essa expressão educação antirracista não já está incluindo o próprio feminismo negro? Será? O que eu posso aqui falar para vocês é o seguinte, que o feminismo negro, ele diferentemente do feminismo hegemônico, né, que é esse feminismo que começou a ser tão divulgado na perspectiva das mulheres brancas, esse feminismo negro, ele reconhece que mulheres negras, elas enfrentam opressões múltiplas, tanto pelo racismo quanto pelo machismo. Então, o corpo de uma mulher negra, ele é atravessado por essas duas interseccionalidades. Primeiro, porque é um corpo de mulher. Segundo, porque esse corpo é negro. Ou seja, esse corpo de mulher negra, ele sofre com a marginalidade social por ele ser mulher, e, portanto, é parte da premissa do machismo, e ele sofre também por ser negro. Aí ele sofre agora com uma outra questão, que é o racismo. Então, no ambiente escolar, a gente não pode deixar, em hipótese alguma, de trazer essa discussão. E ao trazer essa discussão sobre esse feminismo negro, isso faz com que se manifeste, no ambiente escolar, isso se manifeste na invisibilização das narrativas de mulheres negras, na reprodução, inclusive, de estereótipos e nas oportunidades desiguais para alunas negras. Quantas de nós aqui, mulheres, homens, que estejam aqui nesse momento conosco, não recordam das práticas de quando nós éramos estudantes, quando tinha assim, o desfile junino, o desfile de algum evento da escola. Quem são aquelas meninas que mais eram convidadas e que em muitas escolas ainda são as que mais continuam sendo convidadas, as que são tidas como dentro de um dito padrão de beleza. Padrão de beleza esse que é o padrão da branquitude, dos cabelos lisos, do corpo branco, e quando nesses desfiles, as crianças, as adolescentes que estão nesse espaço escolar, que mais são convidadas, são esses corpos. Será que a gente não percebe que nesse momento nós estamos sendo excludentes? Será que nesse momento a gente não percebe que a gente está indo na contramão do que é uma escola inclusiva, do que é uma escola que tente contemplar a todos e todas e que, consequentemente, quebre com o conceito de padrão de beleza, quebre com vários conceitos que cada vez mais apenas representam esse privilégio da branquitude. Eu comento muito que eu, enquanto estudante, e como não sou perfeita, né, o quanto que não já errei na sala de aula, e venho a cada momento refletindo sobre esses meus erros e tentando não repeti-los mais, quantas e quantas vezes a gente não observa que as meninas negras são aquelas ou foram aquelas que mais se sentavam na última carteira da fila, e de preferência nas laterais, pegando a parede. Por quê? Porque era uma maneira de se esconder. Porque é como se essas meninas, essas jovens, já viessem para a escola com a certeza de que elas não iam ser vistas, de que ali não era o lugar que se quer que elas estejam. Então, daí porque é tão importante a gente pensar essa discussão sobre feminismo negro, essa discussão sobre meninas e meninos dentro desse espaço escolar, né? Porque quando a gente está discutindo esse feminismo negro, a gente está tendo uma discussão sobre o racismo e o sexismo, ou seja, essa interseccionalidade de ser uma mulher, um corpo negro, que desde a infância começa a ser estereotipado, desde a infância se começa a escutar toda mulher, uma expressão, inclusive, tão chula, né? Mas que peço licença para repetir, que é para que a gente possa estar aqui pautados nessa discussão. Quantas e quantas vezes a gente não escutou, ou talvez até chegou a reproduzir frases como toda mulher negra é boa de... Aí aquela palavra que a gente sabe que aguardaria lá na frente. Toda mulher negra tem o corpo
tem uma bunda muito grande, tem isso, chama a atenção pelo corpo, e sempre é o corpo, porque quando se coloca sempre esse corpo e de forma estereotipada, é uma visão sexista que nós estamos tendo dessas meninas, desses corpos negros. Então, além de sofrer com a questão do sexismo, aí também se soma um outro sofrimento, né? Vão sofrer também com o racismo. E se vão sofrer também com o racismo, aí eu trago aqui uma pergunta para a gente. Não que essas perguntas que eu estou trazendo sejam perguntas que eu exijo que vocês tenham as respostas, porque nem eu tenho. A gente está aqui justamente para refletir a respeito dessas discussões que a gente está tendo a oportunidade de ter agora. Então, a pergunta que eu faço é: como a escola pode contribuir para romper com essa dupla opressão? A opressão do racismo e, consequentemente, a opressão do sexismo. E, seguindo, né, eu trago aqui ainda que a escola ela precisa representar e valorizar todas as identidades. Todas as identidades precisam ser representadas, precisam ser enunciadas, precisam se encontrar, se sentir encaixada dentro desse ambiente, né? Portanto, tem que ser uma escola acolhedora para essa perspectiva da diversidade. E diversidade essa que, consequentemente, faz com que a gente pense nesse sentido, das identidades dos corpos que estão na escola. E o que a gente pode dizer a respeito que essa escola precisa representar e valorizar todas as identidades, o que a gente, infelizmente, ainda tem em muitas escolas, em muitas cidades, é que a educação ela continua sendo muito tradicional e que por essa educação ela continuar sendo ainda muito tradicional, ela tende, portanto, a destacar protagonismos. Mas que protagonismos são esses? Protagonismos masculinos e brancos. Portanto, o homem e um homem branco. E onde estão as referências femininas negras nos livros didáticos que a gente dá nas nossas aulas? Quantas cientistas negras aparecem nos livros das disciplinas, dos componentes curriculares que nós lecionamos? Quantas cientistas, quantas intelectuais negras estão lá nas ciências, estão lá na literatura, estão no livro de história? Será que estão? E, portanto, quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe, eu que, por exemplo, mais uma vez repetindo, né, que sou do campo da área das humanas, aí eu percebo a necessidade da gente trazer autoras intelectuais, como a Angela Davis, uma norte-americana, ainda hoje muito presente nessa discussão sobre identidade negra nos Estados Unidos, a brasileira, né, a grande Lélia Gonzalez, que foi quem foi pioneira nessa discussão sobre feminismo negro aqui no Brasil, uma maravilhosa que ainda está conosco e que está cada vez mais ampliando essa discussão sobre feminismo negro, que é a própria Sueli Carneiro, a própria Djamila, como eu citei aqui anteriormente, e uma outra que não é brasileira, mas é muito importante para a gente trazê-la como reflexão, inclusive ler muito a respeito dela, porque ela chegou a ser contemporânea de Paulo Freire e teve assim a honra de conhecê-lo e trocarem experiências grandiosas, que é o caso da norte-americana Bell Hooks, né? Que inclusive tem um livro maravilhoso que eu super indico para vocês, Ensinando a Transgredir, que é um livro muito pautado na própria teoria de Paulo Freire. E um exemplo prático, né, dessas falas que eu trouxe agora para vocês é a gente pensar o seguinte: incluir discussões sobre o impacto das desigualdades de gênero e raça no contexto escolar e social. Por que é importante a gente incluir essas discussões sobre o impacto das desigualdades de gênero e raça no contexto escolar e social? E quem eu poderia começar a ler para que eu me sentisse com embasamento teórico, para que eu me sentisse preparada para compreender mais esse universo dessa
dessa desigualdade que caminha lado a lado, que é a desigualdade de gênero e raça. Aí eu aconselharia vocês lerem a própria Djamila Ribeiro, porque a Djamila Ribeiro ela tem um livro da coleção Feminismo Plural, que ela explica em detalhes essa pirâmide social a qual caracteriza, por exemplo, o Brasil. Não só o Brasil, mas eu cito o Brasil porque é de onde está partindo a nossa discussão, né? Que ela diz o seguinte: na pirâmide social, o que é que nós temos? A mulher negra, ela é a base da pirâmide, ela é aquela que está sustentando todos os demais. Ela é a base. Acima da mulher negra, nós temos o homem negro. Acima do homem negro, nós temos a mulher branca. E no topo da pirâmide, nós temos o homem branco. Então, ou seja, os espaços privilegiados da pirâmide é da branquitude. É do homem, em primeiro lugar, e da mulher branca, logo em seguida. Abaixo desses dois vem o homem negro. Mas, por outro lado, sustentando toda essa pirâmide e, ao mesmo tempo, sendo a que é mais subalternizada, a mais inferiorizada, a que se encontra nos empregos mais desumanos e ganhando menos do que todos os demais, são as mulheres negras. Daí porque é tão importante essa discussão, trazer o feminismo negro para a sala de aula, para a escola no geral, né? E uma outra pergunta aqui, uma outra coisa a se discutir, né? Que o feminismo negro como ferramenta de transformação educacional. Como discutindo esse feminismo negro, nós, enquanto professores, estamos contribuindo para transformar a escola, para transformar esses sujeitos. Porque quando eu falo de feminismo negro, a finalidade não é empoderar meninas negras e, consequentemente, também o olhar dos meninos negros. Não, é transformar toda a comunidade educacional, porque só existe o racismo porque nós, enquanto pessoas brancas, somos as pessoas privilegiadas. Então, somos nós que precisamos mudar nosso olhar, nossa perspectiva, porque quando nós, enquanto pessoas brancas, mudamos o nosso olhar, mudamos nossas perspectivas e passamos a ter ciência dos privilégios que a gente tem, aí, consequentemente, a gente está se transformando e vai contribuir para transformar o lugar no qual nós estamos inseridos. Então, essa discussão sobre feminismo negro, ela se faz necessária. Ela deve ser algo que perpasse todas as nossas discussões em sala de aula, porque ela vai contribuir para se pensar essa pirâmide que eu acabei de falar dela para vocês, que é esse lugar dos corpos de mulheres negras, que está na base da pirâmide, conforme a Djamila Ribeiro nos apresenta em seu livro Lugar de Fala, que faz parte da coleção Feminismo Plural, né? Então, o feminismo negro, ele propõe uma educação crítica, ele propõe uma educação decolonial, porque está trazendo esses corpos que estão à margem para o discurso, para a narrativa, para as discussões em sala de aula, né? Então, esse feminismo negro, ele vem romper com padrões eurocêntricos e, consequentemente, vem dar voz a mulheres negras em todos os espaços, inclusive na própria escola. Isso fortalece, consequentemente, essa discussão sobre esse feminismo negro, a autoestima das estudantes negras e abre caminhos para novas possibilidades de futuro. Por quê? Porque a escola, ao adotar uma perspectiva antirracista e feminista, contribui para que meninas negras se vejam como protagonistas e para que todos os estudantes possam desenvolver um olhar crítico sobre desigualdades. Todos e todas os estudantes, ou seja, brancos, negros, indígenas, quilombolas, todos aqueles que estão presentes nesse lugar tão diverso que é a escola e, consequentemente, a sala de aula. Então, dito isso, eu faço aqui um chamado para a gente. E esse chamado é o seguinte: como podemos transformar a nossa prática pedagógica para garantir que o feminismo negro esteja presente na educação antirracista? E, diante disso, mais um ponto a ser discutido, né? Que o feminismo negro e educação antirracista. Por que essa conexão?
Importa. Por quê? Falar de forma interseccional sobre feminismo e antirracismo. Porque, gente, o racismo e o machismo, eles estruturam desigualdades na escola e na sociedade. Porque o currículo, ele precisa incluir e valorizar as contribuições das mulheres negras. Porque a escola, ela tem um papel fundamental na desconstrução de estereótipos. E também porque o feminismo negro propõe uma educação, como já foi dito agora anteriormente, né, que o feminismo negro ele propõe essa educação crítica e transformadora. Então, diante de tudo isso, mais uma vez fica a reflexão de que forma podemos garantir que essas reflexões estejam presentes no nosso dia a dia escolar. E por que escolhemos essas três vozes, né? Essa primeira, que é a da Chimamanda, a segunda, que é a da Djamila Ribeiro, e essa terceira, que é da Carolina Maria de Jesus. O que nos fez para essa noite, para essa discussão tão, que espero que não seja cansativa, por isso que espero já acabar com vocês, por que, que elas se fizeram necessárias nesse momento? Porque a educação antirracista, ela exige múltiplas perspectivas, múltiplos olhares, múltiplas abordagens. E a Chimamanda, a Djamila e a Carolina Maria de Jesus representam três olhares complementares que nos ajudam a refletir sobre narrativas, resistência e transformação social. E para isso, eu vou começar abordando apenas um pouquinho sobre essa nigeriana, né, a Chimamanda. A Chimamanda Adichie, e aqui eu trouxe a imagem do livro, que é muito importante, né, que é O Perigo de uma História Única. A Chimamanda, como eu já tinha dito em outro momento, ela nos alerta sobre o perigo da história única e, consequentemente, sobre a necessidade da gente tornar o currículo plural, para que a gente possa possibilitar vozes outras na sala de aula, abordagens outras, e não ficar o tempo todo centrado nesse currículo eurocêntrico, nessas vozes brancas que estão sempre ocupando esse lugar. E a Chimamanda, ela também, e aí não só ela, mas a importância, consequentemente, desse livro em específico, ele vem questionar os estereótipos sobre a África e sobre as mulheres negras. Como é que a gente enxerga a África? É tão comum ainda, eu que sou professora de ensino médio, durante muito tempo estive também no fundamental, mais de 5 anos para cá estou só no ensino médio. É muito comum quando a gente fala de África, o aluno, alguns deles ainda pensam que a África em si ela é homogênea, que a África ela não é um continente, mas é como se estivesse falando de um país. E sempre assim, trazendo discursos de uma África estereotipada, de uma África cercada só de pobreza, de marginalidade, não se enxerga outros potenciais que tem dentro do continente africano. Por quê? Porque é a versão única de uma história que nos é apresentada pelo currículo eurocêntrico. Então, consequentemente, a Chimamanda ela vem contribuir para pensarmos em como a escola pode ampliar repertórios e, consequentemente, como a escola ela pode proporcionar que muitas vozes possam ser ecoadas e, consequentemente, que a gente possa fazer desse livrinho uma arma do nosso bolso, que estejamos sempre com ele. Por quê? Porque é um livro que, quanto mais você vai iniciando a leitura, você, quando menos espera, termina em 40 minutos, porque, de fato, gente, é muito pequenininho, mas muito rico nas suas provocações e, consequentemente, para nos transformar no que diz respeito à docência em sala de aula, nessa perspectiva afro-referenciada. Uma especificando agora o caso da Djamila Ribeiro. Por que trazer a Djamila Ribeiro? E por que é tão importante a gente poder compartilhar com os nossos alunos a leitura desse livro, Pequeno Manual Antirracista, né? Porque esse livrinho ele apresenta conceitos fundamentais para a desconstrução do que é o racismo estrutural. Inclusive, ele de uma forma muito didática, nos proporciona compreender o que é esse racismo estrutural. E
por ser um livrinho também muito curto, que dá para a gente ler em 2 horas, ele propõe ações práticas para nós, educadores, e para a sociedade como um todo, né? Mas para nós, educadores, ele é assim, aquela sobremesa que a gente quer devorar e, consequentemente, a gente vai levar para os nossos planejamentos de aula e vai encantar os nossos alunos com novas práticas que passam a surgir a partir do que temos a oportunidade de aprender com esse livro. E também porque um outro motivo é que esse livrinho ele ajuda a transformar o conhecimento teórico em mudança concreta. A maneira como a Djamila vai conversando conosco por meio desse pequeno manual antirracista faz com que algo tão teórico se torne algo tão fácil de ir sendo conduzido nas nossas práticas, nas nossas ações, e, consequentemente, se torne algo real, algo concreto. Então, está aí a necessidade da gente trabalhar com esse livro da Djamila. Um outro que eu trago aqui para vocês, portanto, e o último dessa trilogia discutida, né? Desse tripé discutido aqui, que foi a Chimamanda, a Djamila e agora a Carolina, né? A Carolina, essa mulher ela é fantástica. Essa mulher nos empodera, essa mulher nos traz novas sensibilidades para como a gente deve pensar as nossas aulas. E porque a Carolina ela testemunha as dificuldades vividas por mulheres negras e periféricas, porque a Carolina ela rompe o silenciamento imposto às classes populares e à intelectualidade negra. Ela faz esse silenciamento ecoar. Ela mostra como a educação e a escrita são ferramentas de resistência. Imagina uma mulher que escrevia em papéis rabiscados, em jornais, que ia encontrando pelo lixo, ela escrevia sobre o seu dia a dia e as impressões que ela ia tendo do seu dia a dia, porque era um dia a dia atravessado pela pobreza, atravessado pelo machismo, atravessado pelo machismo e, consequentemente, pelo sexismo, né? Então, a Carolina, ela representa essa voz periférica, essa voz que vem das periferias e, consequentemente, a luta por dignidade. E se a gente pensa, Carolina, dessa forma, eu posso dizer o seguinte, né, que essas 3 mulheres que a gente acabou de resumidamente vê-las aqui, elas nos ajudam muito a entender que a educação antirracista não é apenas sobre teoria, mas sobre realidades vividas, sobre o que é concreto, sobre o que atravessa dia após dia muitos corpos que são colocados na subalternidade em nossa sociedade, né? E essas autoras, elas nos proporcionam pensar essas realidades e, consequentemente, tentar trazer mudanças para a nossa prática, mudanças para a escola, porque a escola é esse lugar que ajuda a transformar por meio da construção, dessa formação de cidadãos que nós contribuímos tanto na sociedade. Então para concluir essa discussão das 3 autoras, eu deixo mais uma reflexão aqui para a gente. Como essas perspectivas, como tudo isso que foi falado, por meio da Chimamanda, por meio da Djamila e agora por meio da Carolina, como todas essas perspectivas dialogam com a nossa prática na escola. Será que o que eu estou trazendo aqui é algo inovador? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que muitos e muitas de nós, se não a totalidade, já trazemos isso. E a gente traz, mas a gente sempre está querendo mais, a gente sempre está querendo mudar mais, porque quanto mais a gente mudar na perspectiva da inclusão, do respeito à diversidade, mais nós estamos, de fato, contribuindo para o que é esse lugar, a escola, esse ambiente que é importantíssimo e imprescindível para a formação de cidadãos e cidadãs. E retomando, né, a conexão com a prática, fazendo essa retomada, vamos agora pensar em nossa prática, como a gente anda fazendo com que o que a gente pensa
que a gente leva para de aula, de fato, seja transformador. Então, como essas reflexões se aplicam ao nosso contexto escolar? Como é que a escola que eu trabalho é uma escola da periferia, uma escola do centro, é uma escola que está mais, tem um suporte melhor do ponto de vista material, as famílias acompanham mais. Então, na realidade dessa escola, como é que eu estou contribuindo para cada vez mais essa família ser mais participativa e, consequentemente, os seus filhos e filhas venham a ser mais incluídos nesse lugar, porque essa diversidade vem sendo pensada. E quando essa diversidade vem sendo pensada para os filhos e filhas, como é que esse meu trabalho, ele, de certa forma, também repercute para as famílias. Mas, por outro lado, a minha realidade é totalmente diferente dessa minha colega que está aqui no centro, que tem um apoio familiar mais presente na escola. Eu trabalho numa periferia, e nessa periferia, os pais, devido às circunstâncias, fazem da escola um depósito, porque precisam sair para trabalhar, fazerem seus bicos, jogam as crianças, os adolescentes lá, e eu tenho que me virar com situações de crianças e adolescentes que sofrem vários tipos de abuso, várias negligências no que diz respeito à sua existência humana e social. Então, como essas minhas reflexões se aplicam ao contexto da escola onde eu me encontro? De que maneira a escola pode romper com a história única, com a história eurocêntrica e, consequentemente, construir um currículo mais plural? Quais desafios cada um de nós, na realidade do bairro, da escola, das famílias com as quais nós trabalhamos, que desafios são esses que a gente enfrenta para garantir uma educação antirracista na prática? Porque eu também faço essa pergunta. Porque quantas de nós não somos muitas vezes chamadas à atenção por algum coordenador pedagógico, por algum apoio pedagógico, que muitas vezes não tem esse letramento racial e que diz que a nossa discussão em sala está sendo muito repetitiva e que determinados pais, inclusive, estão vindo à escola e estão preocupados porque agora só se fala sobre racismo, não tem outra pauta, não. Infelizmente, são questões como essa que muitas vezes nos atravessa também nesse lugar que é a escola. E desafios e barreiras que a gente enfrenta e, infelizmente, ainda vai continuar a enfrentar por muito tempo no que diz respeito a essa educação antirracista, né? Que é qual? Infelizmente, o currículo, a maneira como ele é nos apresentado, pelos instrumentos que a gente tem para trabalhá-lo, que é o próprio livro didático, ainda é muito eurocêntrico. A falta de formação continuada. Quantos de nós sentimos dificuldades de trabalhar esse currículo voltado nessa perspectiva de uma educação antirracista, porque nós não temos... A época em que eu me formei, não se falava sobre isso em sala. Pelo contrário, tudo era eurocêntrico e aquilo era naturalizado aos meus olhos. Então, como agora eu, que sou essa professora de 45 anos, de 48, que não tive essa oportunidade, como é que eu faço? Aí não é como você faz, é dever da escola, é dever dos órgãos competentes se preocupar em oferecer cursos de formação que explorem essa temática. E se, infelizmente, acontecer de, em alguns lugares, existir essa negligência por parte da escola, por parte dos órgãos competentes, aí a gente buscar caminhar com as próprias pernas e sair procurando cursos online que encontramos pela internet de forma gratuita mesmo. Muitos deles a gente consegue encontrar, né? Outra dificuldade, as resistências, que eu já até citei aqui, né? As resistências institucionais e sociais e a própria invisibilização de vozes negras e indígenas. Então, esses 4 pontos aqui não são os únicos, mas estão entre aqueles que trazem muitos obstáculos para que a gente possa caminhar na busca de soluções, de se implantar essa educação antirracista. E que caminhos
que caminhos podemos traçar para implementar essa escola alicerçada nesse currículo antirracista, né? A gente pode falar sobre a revisão de materiais didáticos, ou seja, identificar e questionar esses estereótipos, já que a gente já tem essa leitura, já está apropriado sobre o que são esses estereótipos nessa perspectiva do racismo, nessa perspectiva do sexismo, a gente pode aproveitar aquele material didático que tem lá, que está posto nessa condição racista e sexista, e a gente pode dizer, vamos falar a respeito dessa imagem aqui, ou desse trechinho aqui, será que isso é correto? A gente pode problematizar aquela situação com um novo olhar, e por meio desse novo olhar, trazendo uma outra imagem ou trecho de um outro livrinho e discutindo com esses alunos em sala, fazendo esse contraponto. A valorização de referências negras e indígenas, olhar na biblioteca da nossa escola, quantos livros, ou revistas, ou outros materiais nós temos que valoriza essa perspectiva da negritude e, consequentemente, essa perspectiva indígena. E, como eu já falei anteriormente, né, a formação continuada também para professores e funcionários, porque não adianta numa escola o professor e a professora saberem ter essa consciência, trabalharem esse currículo antirracista, mas o funcionário responsável pela merenda não tem essa consciência. O funcionário responsável por limpar a nossa escola não tem essa consciência. O funcionário da secretaria, que é o que acolhe o pai quando vem pedir alguma declaração, ou entregar algum documento, não tem, e vão reproduzindo. Então, e muitas vezes até os próprios gestores das escolas, né, que pode acontecer de muitos e muitas deles e delas não terem esse letramento. Então, a necessidade dessas formações, inclusive dentro da própria escola, inclusive numa semana pedagógica, é necessário, mas não apenas para nós, professoras e professores, mas para todos aqueles que constituem esse espaço que é a escola. Do porteiro que está lá acolhendo o aluno na entrada, ao que é responsável por organizar essa estrutura toda, que é o diretor ou a diretora. E, por último, né, a promoção de debates e projetos interdisciplinares sobre identidade, raça, equidade. Como é bom quando a gente tem a oportunidade de construir projetos interdisciplinares com áreas afins, como é o caso, por exemplo, da área de humanas, projeto da área das linguagens, projeto da área da matemática e ciências naturais, ou, se não quiser ficar dentro desse quadrado, que é a própria área como um todo, dialogar, o professor de matemática dialogar com o professor de geografia, e o professor de educação física, que está lá na área de linguagens, poder desenvolver um projeto junto com o professor de matemática ou com o professor de história, e assim esses arranjos vão sendo formados e pensados dentro da escola, conforme principalmente o interesse dos professores envolvidos e muitas vezes as afinidades, né, que há entre quando a gente tem mais afinidade com um colega, facilita mais essa interação e essa construção. E para concluir, gente, que eu sei que já são 7h44 e não é justo uma fala tão cansativa a noite toda, eu trouxe aqui o papel de cada um de nós educadores. Então, o papel de cada um de nós educadores, né? Esse papel, eu vou procurar aqui trazer uma mensagem motivacional, reforçando que cada um de nós somos um agente de transformação, nós podemos, nós conseguimos, nós temos a capacidade de fazer com que a nossa sala de aula seja acolhedora, respeite a diversidade e empodere a cada um daqueles que constituem esse lugar tão precioso que é a nossa sala de aula. Então, eu trago aqui uma frase dessa grande intelectual norte-americana, que é a Angela Davis, né? Ela diz o seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não adianta eu estar aqui com vocês e dizer, gente, eu não sou racista, mas e a minha prática como professora? Será que o fato de eu dizer que eu não sou racista, apenas por não ser, eu vou estar contribuindo para a mudança social?
Não, eu só consigo contribuir para uma mudança, para uma transformação, a partir do momento que eu passo a ter práticas no coletivo que contribua para que esse coletivo se transforme junto comigo, né? E para finalizar de tudo, a última reflexão da noite. Qual o primeiro passo que podemos dar a partir de hoje para uma educação verdadeiramente antirracista? E, por último, somente agradecer a atenção de todos vocês aqui comigo. Muito obrigada, de verdade. Espero que eu não tenha sido muito cansativa e que eu tenha conseguido contemplar alguns dos interesses de nós, enquanto professores. Obrigada.